Estamos falando sobre muçulmanos? Aqui estamos nós, e receio que encontrei algumas pesquisas recentes dizendo que 46% dos muçulmanos britânicos apoiam. Apoio ao Hamas, uma organização terrorista que é proibida neste país. Isso foi um completo desastre. Desastre. De uma entrevista em imigração. Dê uma olhada primeiro. Vamos apenas lidar com as notícias do dia. Você apoia a proposta do governo para um serviço nacional? Eles também não apoiam. É uma piada, não é? Quero dizer, olha o que você faz. Você reúne eleitores da reforma em um grupo focal e o presidente pergunta sobre o serviço nacional. Eles acham uma ótima ideia. O resto diz, na verdade não é uma má ideia, política. Então, sabe, veja, quando você é um líder fraco, e Sunak não é líder de forma alguma. Você é um seguidor, então você segue o que os grupos de foco dizem e você repete. Fazendo isso, posso atacar o voto da reforma. É disso que se trata. E veja, isso é totalmente impraticável. O exército encolheu de 100 mil para 75 mil em 14 anos de conservadorismo. Mais interessante, há cada vez mais jovens aqui que não compartilham dos valores britânicos e até detestam o que representamos. Então, o que fazer? De quem estamos falando aí? Acho que os vemos nas ruas de Londres aos sábados. Como eles são? Sobre quem falamos? Como eles são? Estamos falando sobre muçulmanos. Aqui estamos nós e receio ter encontrado algumas pesquisas recentes dizendo que 46% dos muçulmanos britânicos apoiam o Hamas, uma organização terrorista que é proibida neste país. Então, nós temos visto, e o interessante é que este primeiro-ministro está aumentando muito mais essa população do que qualquer um antes na história. Isso é interessante, embora não tenhamos essa pesquisa aqui. Vamos analisar o que você disse enquanto conversávamos. Você tem certeza de que quer fazer a acusação generalizada que acabou de fazer? Que os muçulmanos são de alguma forma menos patriotas do que outros britânicos, porque aquelas pessoas nessas manifestações são britânicas. Você acompanhou as eleições recentes no país. E nós não sabemos se eles apoiam o Hamas. Você gostaria de revisar o que disse? Vamos ser claros, há uma população crescente de pessoas neste país, muitos deles muito jovens, que recentemente têm votado e eleito candidatos em todo o país, nas áreas centrais das cidades, que defendem um conjunto de valores que não apenas não compartilham dos nossos valores, mas em muitos casos são totalmente contrários aos nossos valores. Nas passeatas havia pessoas e várias garotas da alta classe média chamadas Jocasta, e eu entendo. Mas temos que encarar o fato. Até 2029, o Partido Trabalhista terá que admitir que iniciou uma política irresponsável de imigração aberta. Mas ninguém, absolutamente ninguém na história, permitiu a entrada de mais pessoas que potencialmente vão lutar contra os valores britânicos do que o Sr. Sunak. Se você analisar os números e o total de pessoas da semana passada, precisa-se fazer algumas perguntas. Bem, será que este é os ativos? Levei tapas por isso, fui jogado na reforma. Que, na verdade, imigração significa que nossos valores estão ameaçados e, especialmente, estamos insatisfeitos com os muçulmanos, porque essa é uma proposta bastante incendiária. Nunca vimos algo assim antes. Pense na imigração das Índias Ocidentais para a Grã-Bretanha após a Segunda Guerra Mundial. Eu penso em quase nada além disso. Imigração das Índias Ocidentais para a Grã-Bretanha após a Segunda Guerra Mundial. Havia muitas coisas em comum, história, cultura e religião compartilhadas. Na maioria dos casos, as famílias que vieram tinham parentes que serviram nas forças britânicas na Primeira ou Segunda Guerra Mundial. Amor por cricket, entende? A lista segue, mas havia semelhanças. Como você já sabe pelo seu trabalho anterior, o segredo da imigração é a integração. Se a integração funciona, o que fizemos funciona em vários níveis. Vou te interromper e dizer duas coisas. Bem, aqui está a diferença. Vou te contar algo sobre a diferença. Primeiro, você está certo. Eu venho desse grupo, mas vamos lembrar que, o meu grupo. Por cerca de 700 ou 800 anos, meus ancestrais foram muçulmanos, até serem convertidos à força ao cristianismo por donos de escravos. Quando você diz que muçulmanos são hostis aos valores britânicos, não é verdade. Sinceramente, não vejo isso. Posso terminar? Realmente não vejo. Não entendo como você chega a essa conclusão. E, em segundo lugar, tentando me dizer, na verdade, vocês não são realmente como esses outros caras. Quer dizer, você tem 9. Você e eu nos conhecemos há muito tempo. Você consegue imaginar o quão ofensivo isso é? Quantos de vocês conseguem imaginar? Deixe-me pedir para você se colocar no lugar de um muçulmano britânico.
E você consegue imaginar o quão ofensivo isso parece? Quantas pessoas da sua comunidade não falam inglês? Quantas pessoas da comunidade das Índias Ocidentais não falam inglês? Todos nós falamos inglês, mas na verdade a maioria também fala. Eu posso te levar neste país. Eu posso levar você para ruas em Oldham, onde praticamente ninguém fala inglês. Eu já estive lá, mas sinceramente, vamos lá. Meu ponto é, não estou aqui para atacar a religião do Islã, apenas estou presente. 3 minutos. Não falei. Só estou te contando os números alarmantes dessas pesquisas recentes. Particularmente após o que aconteceu em 7 de outubro e em Gaza. E nós temos um problema sério aqui. Nós queremos tudo certo, quero dizer, primeiro, tudo certo. Os números da imigração devem ser sensatos. Caso contrário, a qualidade de vida de todos é diminuída de todas as formas, diminuída. Porque você não consegue marcar uma consulta com o clínico geral, diminuída, porque você não consegue viajar para lugar nenhum sem congestionamento, diminuída. Entrar no mercado imobiliário é impossível, pois agora é preciso construir uma nova moradia a cada 2 minutos. Quero chegar ao topo, por isso desejo entrar na política. Mas eu só quero ser absolutamente claro e quero te dar a oportunidade de ser claro também. Sim, porque tudo o que você acabou de dizer sugere que essa é a plataforma de reforma para esta eleição. Todo o problema que você enfrenta é culpa dos imigrantes, e em particular dos muçulmanos. É isso mesmo que você está dizendo? Não, na verdade. A maioria das pessoas ainda não foi afetada por isso. Porque as áreas com valores antibritânicos estão hoje geograficamente concentradas. Mas elas representam. Mas você não é resiliente de culpar a comunidade. Eu estou culpando elementos dessa comunidade. Não estou culpando todos eles. Estou apenas afirmando um fato. Tudo o que estou fazendo é afirmar um fato. Ninguém mais ousa falar a verdade sobre essa questão mais ampla. O maior problema que este país enfrenta é a explosão populacional. E isso não será debatido nesta eleição. Por quê? Porque o Partido Trabalhista começou isso e os conservadores aceleraram, certo? E isso levou a problemas em uma escala inimaginável. Certo, eu quero debater isso e deixe-me começar falando com você dessa forma. Sua principal política é imigração zero, imigração líquida zero, certo? Conversei com James Cleverly sobre a leve queda nos números de imigração líquida. Não, entende? Não. Bem, isso não. Eu sei, deixa eu terminar, é um fato. Desculpe. Vamos seguir com a queda. Eles estão caindo? Caindo. E aqui está o motivo. Os números de imigração legal do ano passado foram 606 mil, até serem revisados depois para 740 mil. Deixe-me terminar essa pergunta, deixe-me terminar a sua pergunta. Era a premissa errada. Não, quero apresentar alguns fatos. Só a migração no ano passado, no final de 22, foi de 12 milhões. Na verdade, não caiu em 2023. E nesse sentido, você está correto. Obrigado. Mas o interessante é quem são os migrantes. Não, deixa eu dar uma olhada nisso. Indianos, mais 47%, nigerianos, mais 907%. Agora, o motivo disso ter acontecido olhe para o número lá embaixo. Números da União Europeia caíram 193%. Como 75 mil equivale a 250 mil ou 41 mil. Então, é uma fração minúscula. Deixe-me terminar. Bem, na verdade, se você voltar mais, a questão é que os migrantes da União Europeia foram deixados para o Brexit. Muito mais que alguns, na verdade. O ponto que eu realmente quero destacar é este. Você está reclamando das pessoas que você acha que não compartilham dos valores britânicos. Você está identificando comunidades específicas. E o ponto que quero destacar para você é que, até meados do século, a proporção de britânicos brancos na população estará abaixo de 2/3. Acho que é isso que te preocupa. Eu não disse. Mas isso é. Eu não disse isso. Ok. Não coloque palavras na minha boca. A coisa com a qual você está preocupado é sua responsabilidade. Você é o responsável por essa política do não. Isso levou à saída dos migrantes da União Europeia e simbolizou o aumento de sapateiros não americanos. Eu ouvi a maior besteira da minha vida. Ao sair da União Europeia, mudamos uma política que discriminava o restante do mundo, inclusive pessoas talentosas. Curiosamente, a favor de manter a porta aberta com a União Europeia. O que o Brexit fez foi nos devolver o controle sobre o nosso próprio país. Aliás, nem estamos discutindo Dover, queremos de volta o controle da nossa política de imigração legal. O que Boris Johnson escolheu fazer foi definir os critérios e os níveis no patamar mais baixo possível. Ele também permitiu, quero dizer, por exemplo, que estudantes trouxessem dependentes,
Quero dizer, se você realmente precisa trazer sua mãe com você para ir a uma universidade britânica, isso foge ao meu entendimento. Ele... Foi orientado a trazer os filhos das mulheres, se instruído. Bem, me desculpe, não temos espaço, sabe? Sabe, realmente precisamos começar a amadurecer quanto a isso. Não temos espaço, não podemos continuar assim. É injusto atribuir essa explosão populacional, mostrada tão claramente ao povo britânico. Porque é um fato. É um fato. O que é um fato? O que é um fato? É consequência de quê? Não é consequência da política do governo. Mas isso só aconteceu depois Do Brexit, porque Johnson, apesar de pessoas como eu terem alertado publicamente, se você definir os limites salariais nesse nível, houve outra grande abertura em 2021. Essa é uma política conservadora e, claro, não há oposição a ela, porque o Partido Trabalhista nem ousa debater o assunto. Isso já foi feito, mas se quiser imigração em massa, vote nos conservadores ou no Partido Trabalhista. Se você quer um debate de verdade sobre por que essa é a política mais impactante na vida de todos neste país, então somos nós da reforma que você deve procurar. Você está, então, basicamente negando que tem qualquer relação com a mudança sem políticas de imigração, sem... O que dissemos foi... Mesmo que o objetivo de toda a sua campanha fosse colocar isso sob nosso controle. Boris Johnson usou isso, não importa o que você argumente. Mas você argumenta. Olhe para os números, pois é sua responsabilidade. Você colocou isso nas mãos de Boris Johnson, que usou de forma específica. Agora talvez você queira. Desculpe, mas isso é um absurdo. Retomar o controle do nosso próprio país significa que não podemos culpar a União Europeia, não podemos culpar mais ninguém esses números. Um governo conservador fez isso achando que se safaria. Esse apresentador é a definição de enfiar a cabeça na areia, enquanto Nigel Farage calmamente lista estatísticas sobre o que os muçulmanos britânicos realmente acreditam, que eles realmente têm uma ideologia que é muito problemática, especialmente quando tentam coincidir com a democracia ocidental, com os ideais ocidentais. Devemos permitir a entrada de pessoas que veem o Hamas como uma ótima organização que luta pelos palestinos, mesmo quando, na verdade, oprime profundamente essas pessoas? Alguém realmente acha que é boa ideia permitir a entrada de pessoas que veem o Hamas como grupo de luta pela liberdade? Tipo, deixando de lado todo o resto que essa pessoa possa acreditar, se ela acredita que o Hamas é uma organização de luta pela liberdade e que a violência que eles cometeram era justificável pelo fato de terem sido oprimidos. A mesma lógica não se aplicaria ao solo britânico? Se algo acontecesse na Grã-Bretanha, onde ocorresse um ataque terrorista e houvesse um jihadista muçulmano envolvido, eles justificariam esse mesmo ataque terrorista? Pela mesma lógica exata de que estão resistindo aos seus opressores, de que os colonialistas ocidentais merecem ser punidos, é exatamente nisso que eles acreditariam. Qualquer pessoa que não considere o Hamas uma organização terrorista ou defenda a lei Sharia na Grã-Bretanha não deveria vir para cá. Sabe, se você quer a lei Sharia, fique no seu país. E eu até acho que Nigel Farage é moderado. Acredito que a Grã-Bretanha precise de alguém ainda mais radical, disposto a ir aos extremos, de realmente deportar pessoas que já acreditam nessas coisas, que já estão na Grã-Bretanha e que estão causando caos por toda parte.